Olá, caríssimo. Já falamos em 7 programas passados das obras de misericórdia espirituais e já falamos de algumas obras de misericórdia corporais. Quinta obra de que falaremos neste programa, assistir aos enfermos. Uma parábola nosso Senhor Jesus Cristo dedicou a esse assunto, a famosa parábola do samaritano. Também no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a narrativa do juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo dirá aos que estiverem à sua direita: estive enfermo e fostes ver-me, fostes visitar-me. E dirá àqueles que estiverem à esquerda: porque estive enfermo e não fostes visitar-me. Jesus se manifesta a cada um de nós, também na pessoa do enfermo. Quando se dá assistência ao enfermo, é Cristo que vai ao enfermo. E aquele que dá assistência ao enfermo está dando assistência ao próprio Cristo. Cristo, enquanto misericordioso que cuida do enfermo, na pessoa que o visita. E Cristo, enfermo, na pessoa daquele que recebe a visita, visita que vai lhe causar alívio, conforto, alegria, esperança, refrigério para o seu corpo e também para a sua alma. Vamos então ao relato da parábola do samaritano. Ela é paradigmática para explicar, para aprofundar o tema da obra de misericórdia corporal, dar assistência aos enfermos. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Na parábola, o ensinamento central é: quem é o meu próximo? E Jesus, com a parábola, diz: o meu próximo é qualquer pessoa que precisa da minha ajuda. Usa de misericórdia não aquele que passa, vê e segue adiante. Olha e talvez ainda sinta um pouquinho de dó, mas nada faz em favor do necessitado.
usou de misericórdia alguém que era tido como um inimigo dos judeus, um samaritano, que pertencia a uma nação que sempre foi hostil aos judeus e vice-versa. Eu quisera expor brevemente a condição existencial do enfermo, para que nós compreendêssemos quão importante é essa obra de misericórdia corporal. O enfermo é, antes de tudo, encontra-se, antes de tudo, numa situação existencial da mais absoluta impotência. Impotência diante da enfermidade, porque ele não se basta a si mesmo. Enfermidade que, não raro, causa infortúnios, aflição, dor para o corpo. E dado que o homem é uma pessoa psicossomática, as dores do corpo repercutem na alma. Quase sempre também as dores da alma têm uma repercussão, têm um efeito no corpo. E aqui o conceito de enfermidade, por favor, não pode ser restrito apenas às doenças do corpo. Porque também existem enfermidades da alma. Há pessoas que são enfermas da alma porque afetadas não somente pelo pecado, mas pela depressão, pelo complexo de inferioridade, pelos medos, pelas fobias, pelo pavor, angústias de toda a natureza. É importante que o conceito enfermo não se restrinja ao corpo, ainda que seja uma obra de misericórdia corporal, mas não esqueçamos que hoje a ciência prova há determinadas enfermidades do corpo que têm como causa o psique, tem como causa a alma, tem como causa a capacidade de entender e de querer o nosso espírito. O enfermo, portanto, é um carente. Ele se identifica com aquele perfil da natureza humana decaída pelo pecado, de que trata Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. E não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É na enfermidade que nós experimentamos isto de uma maneira particular. O enfermo sente no seu próprio corpo a impotência diante de realidades que são mais fortes do que a sua vontade. Na enfermidade nós experimentamos quão impotentes nós somos diante do mistério da vida. Diante dessas realidades, às vezes até invisíveis. Um vírus, uma bactéria, uma alteração climática que perturba o bom funcionamento do nosso corpo. E então caímos. E então só sobramos. E então sucumbimos, levando o nosso corpo a deitar, a ficar numa maca, a entrar numa UTI, a entrar numa sala de cirurgia. E isso causa um impacto tremendo no nosso coração. Primeiro, a sensação de carência. Precisamos dos outros. Ai, me ajude. Doutor, me cure. Dê-me um remédio. Fulano me leve para o hospital. Essa é a condição existencial avassaladora que atinge a pessoa do enfermo. A enfermidade nos prostra, nos torna impotentes, nos torna carentes, nos torna limitados, nos torna necessitados, não somente de uma realidade que sane, que cure a enfermidade, mas também a necessidade de pessoas do nosso lado. Triste é a realidade do enfermo que não é visitado por ninguém, que é deixado, jogado,
seja em casa, seja no hospital. A condição da enfermidade possibilita uma carência tremenda. Ricos e pobres, poderosos e impotentes, grandes e pequenos, quando enfermos, se assemelham. Todos precisam dos outros. Mas, na enfermidade, que tipo de assistência o cristão deve dar ao enfermo? O que é o específico do cristão quando ele, movido pela graça de Deus, vai assistir um enfermo? Antes de tudo, fazer tudo o que está ao seu alcance para aliviar a dor do corpo. E isso comporta, se for o caso, auxílio material para a compra dos remédios, auxílio financeiro, se for o caso, para pagar o plano de saúde, coisa que não deveria existir num país que verdadeiramente prima pela saúde dos seus cidadãos. No Brasil, a saúde é um direito constitucional. Se a saúde pública funcionasse verdadeiramente, não havia necessidade de plano de saúde. Isso não é crítica ideologizada que eu estou fazendo, mas também há uma repercussão, uma aplicação na vida pública, esta obra corporal de misericórdia. A assistência aos enfermos não é apenas o dever do cristão, é dever também do Estado. Portanto, o auxílio material, que pode comportar muitas vezes a aquisição de cama, a aquisição de todo um conjunto de coisas materiais para possibilitar conforto, asseio, paz, silêncio para o enfermo, sem dúvida alguma. E também possibilitar ajuda, assistência no hospital, na farmácia, na intervenção cirúrgica, no pré-operatório, durante a operação, após a operação. Sem dúvida alguma, a assistência aos enfermos comporta tudo isso. O cristão deve possibilitar tudo o que está ao seu alcance para oferecer ao enfermo as melhores condições para a terapia, para a intervenção cirúrgica, para a convalescência, para a recuperação, para o tratamento, sem dúvida alguma. E aqui, rasgados elogios devo fazer como homenagem justa a uma vastíssima obra de misericórdia da Igreja Católica Apostólica Romana, espalhada em tantos países, em todos os continentes, uma rede de creches, de asilos, de hospitais, que oferecem às pessoas enfermas o melhor, ou pelo menos aquilo que está ao alcance, dentro dos limites das possibilidades daquela obra social. Pensemos em todos os hospitais que são mantidos por religiosos, as santas casas. Todas essas obras traduzem, mostram, explicitam o rosto misericordioso, materno e também paterno de Deus Todo-Poderoso, que oferece a tantos enfermos melhores condições, condições dignas para se tratar, para aliviar, para extirpar do seu corpo tantas enfermidades. Nossos elogios aos profissionais de medicina, de enfermagem, a todo o corpo médico, a todos os funcionários de todas essas obras católicas e não católicas, que traduzem, que comprovam que a misericórdia de Deus existe no mundo e que há muitos corações empenhados em aliviar a dor dos enfermos. Pensemos também nos nossos missionários fora do país, nossas homenagens aos Médicos Sem Fronteira e a tantas outras iniciativas que, sem dúvida alguma, comprovam Cristo agindo
por esses corações, por essas mãos, por essas iniciativas, por essas organizações que salvaram tantas vidas, que salvam tantas vidas. Mas, supondo tudo isto, e além de possibilitar tudo isto, o cristão compreende que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Nem só de remédio, nem só de terapia, nem só de intervenção cirúrgica necessitam os enfermos. O enfermo do corpo é sempre um carente de Deus. As curas que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, as visitas que Ele fez aos enfermos, pensemos, por exemplo, a filha da viúva de Naim, que estava morta, Talita cum, eu te ordeno, menina, levanta-te. A cura da sogra de Pedro, em Cafarnaum, Jesus vai ao encontro daquela mulher que está acometida de uma febre e ela é curada. Algumas pessoas convidam Jesus para visitar pessoas enfermas. O próprio Jesus, durante sua vida pública, dá-nos o exemplo, mostra-nos que a assistência aos enfermos é uma obra de fundamental importância que agrada infinitamente ao Pai, é meritória e terá a sua recompensa no céu. Mas, levando o alívio ao corpo do enfermo, o cristão não pode abdicar desse seu dever. Levar ao enfermo aquele que é o causador da cura. O enfermo necessita de Deus. Se crê nele, a visita do cristão é um convite para que ele creia mais. Se o enfermo espera em Deus, a visita do cristão ao enfermo deve colaborar para que essa esperança se torne mais sólida, se torne mais firme. O enfermo crê em Deus. A visita do cristão ao enfermo deve possibilitar também que a fé do enfermo se torne mais firme, mais inexorável, mais sólida, mais intrépida e aumente até a plenitude. E se o enfermo não crê em Deus, não espera em Deus, não ama a Deus, então vem o desafio. De alguma forma, o cristão deve ser portador de Cristo para aquele enfermo. Duas são as maneiras de se levar Cristo ao enfermo que não crê, que não espera e que não ama. Ao enfermo agnóstico, ao enfermo ateu, ou ao enfermo que professa alguma convicção, mas não a fé católica. As duas maneiras são levar Jesus, proclamar Jesus com palavras e com atos. É a ocasião quem vai dizer, é o contexto e também a abertura do enfermo, que vão indicar qual é o momento de se falar mais ousadamente, mais atrevidamente, mais intrepidamente, mais explicitamente, de que não há outro Deus debaixo do céu, outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. É a ocasião quem vai dizer, chegou o momento de falar explicitamente da existência de Deus, da Santíssima Trindade, do mistério salvífico de Cristo realizado no Calvário, do seu sangue redentor, causa da nossa reconciliação com o Pai, causa da nossa salvação. É a ocasião quem vai dizer qual é o momento de se falar da ressurreição, da vida eterna, dos novíssimos, do juízo particular, do céu, do inferno. Portanto, o cristão deve ser consciente. Não pode esquecer de que a sua presença junto ao enfermo é uma ocasião propícia de catequese, de evangelização. Ele não pode abdicar desse seu papel. É uma sua obrigação. Estive enfermo e fostes ver-me. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo não nos autoriza a interpretar a enfermidade, já disse isso, apenas do ponto de vista físico. O enfermo é um carente.
o enfermo é um coitado. O enfermo pode estar às portas da morte. O enfermo é um potencial ser que se prepara para deixar esta vida e se apresentar diante de Deus para ser julgado pelo Senhor e receber a paga pelos seus atos, a punição com o inferno ou a recompensa pelos seus atos bons, meritórios, com o céu. Portanto, a palavra pena é uma palavra um pouco ambígua. Há determinadas pessoas que dizem: o coitadinho está enfermo, eu tenho pena dele, por isso eu não vou falar de Deus, não vou falar destas coisas. Esse não é o momento. Errado? Esse é o momento de se falar de Deus. Esse é o momento de se levar aquele coração que Deus é nossa força, que Deus é o nosso auxílio, que Ele é a causa da nossa cura, que Ele é o sentido da nossa existência. Que entreguemos o nosso coração a Ele, preparemos o nosso coração para o encontro definitivo. Se for cristão católico, que se prepare para a boa confissão, que se prepare para a recepção do sacramento da unção dos enfermos, que se prepare para a recepção do viático, o corpo e o sangue de Cristo como preparação para o desenlace, para a vida eterna. Desejo, portanto, que todos os telespectadores, quando o assunto for em qualquer momento de sua vida, assistência aos enfermos, lembre-se, não esqueça. O meu papel em cumprir a ordem do Senhor, visitar os enfermos, dar assistência aos enfermos, é levar para ele o conforto, quanto possível, do corpo, mas principalmente para a sua alma.